amigos da luta, né? Vai lá, vai lá. Então eu fiz algumas perguntas para, por exemplo, Rafael Cordeiro, né? Mestre Rafael Cordeiro, treinador do Mike Tyson hoje, né? Que é o, Pô! que é o Meu treinador... irmão, esse cara, ele tem que tomar mais cuidado do que eu. Porque se ele der uma vacilada, velho, segurando ali, como é que chama? Puxar a manopla, meu irmão, você tomar um soco do É, Mike Tyson, irmão, pode falar, já era. uma vez eu contracenei com o Mike Tyson num filme que a gente fez A gente fez um filme e a gente contracenou assim no Kickboxer Retaliation. E ele me deu um soco na pelvis, velho. Me deu um soco assim, mas pegou assim, mas até Aham. na real eu fiquei feliz, né? Sim. Olha que só um segundo, olha Vai, que vai maneira lá. esse comentário aqui, cara, do Matheus Souza. Eu sou deficiente físico e saí de Rondônia pra conhecer o Nicolas Ferreira em Brasília. Ele me recebeu no meio da comissão de educação. Pô, Que Matheus, um irado. abração pra você aí, cara. Ele mostrou. O pau tava quebrando, eu tava com o ministro da Educação aqui. É. Ele apareceu com o meu livro, O Cristão e a Política. Inclusive, eu vou te dar um de presente, tá? Eu não estava em casa, por isso que eu não trouxe, mas eu vou dar um presente pra você. O Cristão e a Política, pô. Meu livro que eu falo sobre um cristão e a política, como que isso se converge, né? E virou best-seller e tal. E aí ele tava lá, levantou irado. assim, eu olhei pra ele e falei, não, chega aí, Vem pô. cá, vem cá. E ele entrou. Então, um abração aí, É Matheus. aquele que Tamo te junto. deu, que tu comentou ali em pé, tu tava sentado? Foi, É, foi, eu pô. vi esse Foi, vídeo foi, também, foi, foi. Aí eu postei. Eu vou então fazer assim, ó, eu fiz, claro, Vai lá. várias pessoas, amigos meus, né, mestre Rafael Cordeiro, tu vai ver, eu vou dizer, mas esse é o primeiro, Rafael Cordeiro, mestre, obrigado por mandar a pergunta, mandou duas, tá? Mestre, né, mais conhecido como treinador do Mike Tyson, melhor técnico do mundo, né? Olha lá, ó. Tem uma pergunta para ele, campeão, que é a seguinte: deputado Nicolas, deputado novo, foi o garoto que mais teve voto na última eleição, quase 1,5 milhão de votos. É um dos mais novos, né, se não o mais novo na história do Brasil com tanto voto. Ele, com essa pouca idade, o que ele pensa dos jovens da idade dele se interessarem pela política assim como ele? E se ele acha que ele é um representante dessa nova geração, e o que ele pensa e o que ele daria de dica para a galera da idade dele que quer entrar na política. Show. Boa. Cordeiro, obrigado pela pergunta aí. Que Deus te abençoe. E vou estar ligado lá na luta do Mike Tyson lá. É o Jake Adiou, Paul. né? Adiou um pouquinho. Adiou, né? não, mas vou estar Adiou. ligado lá, se Deus Novembro, quiser. acho que vai. Vou torcer pelo menino Michael. Mike Tyson. Mas Menino Mike foi boa. Mike Quase Tyson. 60 anos. O menino Mike Tyson. Menino Mike. Mas olha, sobre a questão da juventude hoje em dia, eu acho que tem uma juventude muito diferente vindo, sabe? Hoje mesmo, para uns meninos de 12 anos, 13 anos, uma mãe ligou pra filha dela que tem 10 anos de idade. Eu fico assim, cara, quando que uma criança gostou de um político? Eu, sendo bem sincero, eu com 12 anos, eu tava ajudando o Goku a fazer Genkidama, cara. Eu tava... e vocês também, homens raiz aí que estão vivendo, né? Então, assim, eu não tinha nenhuma noção sobre política. E hoje os meninos já estão percebendo e principalmente se posicionando nos locais deles. Então, assim, na escola, na faculdade, e eles estão vendo que vale a pena. Ser conservador é uma aventura, cara. É muito bom. É muito diferente do que um cara de esquerda. O cara de esquerda, pô, acorda, bate palma pro sol, fuma maconha, não tem laço familiar, a vida é uma loucura, muitas vezes em bebedeira, não tem um norte moral. E a gente não, pô. Você criar uma família é fácil? Não, tá louco? Deus É uma aventura, É irmão. uma aventura. É uma aventura. É muito... Mas é uma aventura muito boa. Mas é boa, isso eu ia falar. É muito E melhor bom mesmo. ainda quando você tem Deus, cara. Que ele, do mesmo jeito que ele chamou Abraão, ele chega e chamou Abraão: sai da tua tenda, sai dos seus zonas de conforto, vem cá, né, pra você ganhar as nações, você vai ser pai de multidões e você vai ser um aventureiro. E da mesma forma, a gente é um aventureiro, cara. Poxa, minha vida é muito doida. Eu não preciso de nada pra poder ser feliz, eu não preciso de uma reação química dentro de mim pra poder ser alegre. Então acho que a juventude agora tá começando a entender isso. De que, opa, peraí, essa coisa de toda hora, cultura woke, LGBT que não sei o quê, vai comprar uma roupa, tem aqui coisa política, chega na sala de aula, professor doutrinando, liga a televisão, é só putaria e sacanagem, abre o TikTok, é só sacanagem também, ideologia política, vai conversar com alguém, você não pode fazer uma piada, cara, tá chato. Da piada, eu sempre fui da piada, da brincadeira com um amigo, eu acho muito legal Sim, isso aí, velho. não, e o Como era jovem antes, chegou né? e tá prestando atenção e falou, cara, não quero mais isso. Então a nova geração, respondendo o Cordeiro, eu acho bacana. Sim. E sobre essa questão de, digamos assim, de ter talvez uma referência pra juventude, cara, eu nunca me coloquei como mentor de nada, nunca me coloquei como liderança de nada, eu sou um soldado aqui como todo mundo. Eu acho que cada um tem que saber o teu propósito Mas tu quer influenciar as pessoas e se pro bem. fixar isso. Cara, com toda certeza. Assim, que eu morra e que minha lápide tenha aquele que não desistiu, sabe? Tipo assim, não, o cara era aquilo. Sim. Você tá entendendo? Ele não foi um personagem, ele era aquilo. Ele defendeu, viveu defendendo aquilo e morreu defendendo aquilo. Vamos fazer a segunda do mestre, então. Porque Vai lá. tem alguma, não muitas, mas Vai lá. Mestre Rafael Cordeiro.
E eu gostaria de saber também, deputado, se a questão da religião, até que ponto a religião atrapalha dentro da política, pelo fato dele representar a comunidade evangélica e ter votos de pessoas que não são evangélicas, mas acreditam no ponto de vista dele. Eu queria saber até que ponto que você levar a política, a religião para dentro da política é uma boa, sabendo que você tem que governar não só para os evangélicos, mas para todas as religiões do Brasil, sabendo que é um Estado laico. E com esse conceito, como que ele poderia ficar bem sem esconder a fé dele e respeitando a fé dos outros? Se isso levar a religião para dentro da política é, no momento, uma coisa apropriada. Sabendo que você tem votos da Umbanda, do Candomblé, dos católicos, dos espíritas, entendeu? De todas as religiões, não pela tua religião, mas pelo fato de você pensar de uma forma que eles acreditam. Então eu queria saber até que ponto que a religião pode atrapalhar dentro da política. Eu queria que a galera que tá no chat também mande a sua pergunta, seu superchat, que vai destacar pra gente poder fazer no final. Óbvio, vou deixar pro final. O Nicolas vai responder brevemente. Tá bom, mas eu queria que tu respondesse ao mestre, mais uma do mestre. Tranquilo. Aí, é o mestre, tem direito a duas. Todos meus amigos Vanderlei, toda a galera, uma. O mestre Tranquilo. é duas. Não, boa pergunta, mas vamos por etapas aí. O Estado ele é laico, mas ele não é laicicista. Ou seja, o Estado não é ateu. Até mesmo na nossa nota, né, tem lá, Deus seja louvado, né? Não tá falando qual Deus. Porque ele entende que todas as religiões precisam coexistir. Então, quando você, por exemplo, tem uma figura de um crucifixo dentro do STF, por exemplo, ou dos outros tribunais, enfim. Aquilo dele principalmente é para poder lembrar que houve um julgamento injusto. E a história do Jesus, histórico, se você não acredita nele como Jesus que fez milagres, é uma história de que você precisa falar, precisamos fazer uma boa justiça. Caso contrário, o inocente pagará por isso. Ponto. Então, o que eu vejo? É impossível você dividir a pessoa das suas crenças, dos seus valores, dos seus princípios. É impossível você fazer isso. Então, quando eu falo, eu não estou falando em nome da minha religião. Do tanto quando eu defendi, por exemplo, a questão da vida e contra o aborto, eu não usei questões bíblicas. Eu usei questões científicas. Da questão do coração bater, dela ter uma impressão digital, dela sentir dor, do ser humano não ser um ser humano em potencial, mas em essência. Eu usei questões científicas. E os meus posicionamentos, eles trazem, obviamente, princípios. E eu não estou dizendo, por exemplo, que um ateu, que obviamente não acredita em Deus, ele não é cristão, que ele não possa ter essa mesma relação de ideias comigo. Por quê? Porque um ateu, ele mesmo sem acreditar em Deus, mesmo Deus não sendo o norte dele, porque ele não acredita, ele possui princípios, ele possui valores. Então você pode ter um ateu de direita, você pode, por exemplo, ter um homossexual de direita, como tem vários, inclusive vários me apoiam, né? Dizendo, não, Nicolas, o que você está dizendo sobre o movimento LGBT está correto. Então, essa coisa de não vamos trazer a religião para dentro do Estado é uma forma de, assim, de calar o cristão dentro do Estado, dentro da questão pública. Por quê? Porque hoje você pode ter um presidente falando mal do agro, chama o agro de fascista. Hoje você pode ter um presidente falando mal do povo cristão evangélico. Você pode ter um presidente falando que uma criança que nasce lá de um fruto de um estupro é um monstro. Você pode ter pessoas falando mal de pastor, de padre, falando que nós que saímos de casa para poder trabalhar no meio da pandemia éramos genocidas, éramos fascistas. Mas peraí, o cristão não pode defender aquilo que ele acredita? Eu nunca levantei uma Bíblia ali na tribuna, não. Eu nunca cheguei lá e falei, olha, pessoal, eu aqui sou cristão, servo de Deus. Opa, não. Eu estou falando ali como deputado e as pessoas acreditam nisso. E o Estado laico foi criado na Reforma Protestante, quando viu-se a necessidade de diferenciar igreja e Estado. Então eu nunca vou chegar lá e falar assim, olha, estou votando aqui porque... Não, eu estou votando porque há princípios e valores em mim que diversas pessoas, sendo cristãos ou não, também coadunam. Isso aí é uma falácia, não do mestre, tá? Eu digo assim, utiliza-se isso para poder calar os cristãos dentro do ambiente público. Agora, que também não tem pessoas que usam da religião como trampolim para chegar lá, aí não é nada novo debaixo do sol, né? Não tô falando que quem é cristão tá dando um bom exemplo, porque nós temos muitas pessoas que estão dentro da igreja e dão péssimo exemplo. É o que tu falou antes, né? Que a gente falou, Ponto. tem de tudo em todas as áreas. Você tá entendendo? Tem o 71, tem os caras que são... Tem de tudo que é lado... Exatamente. E por conta muito desses, que foram falsos evangelhos, falsos cristãos, e deram um péssimo exemplo, que muitas vezes as pessoas não querem mais
lidar com cristão e política. Sim. Eu, por exemplo, eu decidi, em ano eleitoral, eu não entro em igreja pra falar de política. Acabou. Não entro. Eu posso entrar lá, dar uma palavra, Sim. etc e tal. E talvez, se eu fui em algum evento, foi porque eu não sabia que seria numa igreja. Cheguei e fui pego de supetão. Aí é complicado. Pra Mas, separar bem as coisas. exatamente. Mas assim, tem que separar, cara. que Ó, separar. um último exemplo aqui. Meu pai é pastor dentro da nossa igreja, tá? Durante as minhas Como é duas o nome da eleições, igreja? Desculpa. chama Comunidade Evangélica Graça e Paz. Meu pai é o pastor Edésio. Se eu for 1% que meu pai for, meu irmão, você acha que eu sou bom? Meu pai é o verdadeiro faixa preta. Boa, Meu boa. pai é o faixa preta, espiritualmente, Orgulho do pai, isso intelectualmente, é legal, né? Orgulho intelectualmente da- falando. é. Minha mãe também, obviamente, da mesma Claro. forma. E nas duas eleições minhas, Verdun, meu pai nunca chegou lá pra igreja e falou, gente, aqui é meu filho, vota nele. Cara, eu sou filho do pastor, presidente da igreja. Entendi. Nunca. Meu pai simplesmente me chamou, perguntou se tinha outro político, candidato dentro da igreja, e falou assim, vem cá que nós vamos orar por vocês. Ponto. Acabou. No último dia, antes das eleições. Boa. Então esse é o exemplo que eu tenho de como lidar com isso dentro da igreja.